Você leu o livro, fez o curso, sabe que precisa guardar dinheiro, sabe que o cartão rotativo é armadilha, sabe que parcelado não é barato, e mesmo assim, no fim do mês, o saldo está no vermelho de novo. Não é fraqueza, não é falta de força de vontade, é o seu cérebro fazendo exatamente o que foi programado para fazer. E o problema é que ninguém te ensinou a reprogramar isso. Hoje eu vou te mostrar os 3 mecanismos psicológicos que fazem o dinheiro sumir. Mesmo quando você já sabe tudo o que precisa saber, porque informação sem comportamento não muda nada, e comportamento sem entendimento não muda sozinho. Segundo a Febraban, 55% dos brasileiros admitem saber pouco ou nada sobre finanças pessoais. Mas aqui está o dado que ninguém fala. A outra metade, os 45% que dizem que sabem, também estão endividados. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, em dezembro de 2025, quase 79% das famílias brasileiras estavam com dívidas em aberto. O maior índice de dezembro já registrado. Pensa comigo, se o problema fosse só falta de informação, bastava um curso. Bastava um livro, bastava esse vídeo, mas não é isso que acontece. Você assiste, anota, se empolga e na semana seguinte faz tudo igual. Por quê? Porque o seu comportamento financeiro não é controlado pela parte racional do seu cérebro. É controlado pelos seus hábitos, pelas suas emoções, pelas suas crenças mais antigas sobre dinheiro. Isso tem nome dentro da psicologia. E tem 3 mecanismos específicos que estão agindo no seu bolso agora, sem você perceber. O terceiro é o mais silencioso e provavelmente o mais destruidor, mas vamos começar pelo primeiro. O primeiro mecanismo se chama adaptação hedônica. Nome difícil, ideia simples. O seu cérebro se acostuma com tudo, com o bom e com o ruim. Você recebe um aumento, fica feliz por 2 semanas, depois aquele salário novo já parece normal. Aí você precisa de mais para sentir o mesmo prazer. Isso não é fraqueza, é biologia. E está tudo bem que isso aconteça. É parte do funcionamento natural do ser humano. O problema começa quando esse mecanismo age nas suas decisões financeiras sem você perceber, porque o que você não vê, você não controla. Pensa na Silvia, médica em Recife, 42 anos. Quando terminou a residência e começou a ganhar bem de verdade, prometeu a si mesma que ia guardar uma parte todo mês. Durou um semestre. O padrão de vida subiu junto com o salário, quase no mesmo ritmo. Hoje ela ganha quase o triplo do que ganhava há 6 anos e sobra menos do que antes. Isso tem nome: inflação de estilo de vida, e é a adaptação hedônica em ação. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a renda média do brasileiro cresceu nos últimos anos, mas o endividamento cresceu no mesmo período. As pessoas ganham mais e devem mais. O dinheiro extra não foi para o futuro, foi para o novo padrão que virou normal. E aqui está o ponto que muda tudo. Perceber esse padrão acontecendo é o primeiro passo para ter controle sobre ele. Não é sobre se punir, é sobre se observar, porque a adaptação hedônica funciona ao contrário da segurança financeira. O carro novo dá prazer por semanas, depois vira rotina. Mas saber que você tem 3 meses de despesas guardadas numa reserva de emergência, esse alívio não adapta da mesma forma. Ele permanece, porque segurança não é um objeto, é um estado, e o seu cérebro responde diferente a estados do que a coisas. O segundo mecanismo se chama viés do presente, e ele é mais traiçoeiro do que parece. O seu cérebro foi projetado para valorizar o agora muito mais do que o futuro. É instinto de sobrevivência. Por milhares de anos, o ser humano precisava agir no presente para continuar vivo. O futuro era incerto demais para planejar. O problema é que esse instinto ainda está ativo, num mundo onde o futuro pode e precisa ser planejado. Na prática, isso significa que R$ 200 hoje parece muito mais real do que R$ 200 guardados por 10 anos. Mesmo que esses R$ 200 guardados virem R$ 592 na sua carteira de investimentos em renda fixa, o seu cérebro não sente essa diferença. Ele sente o prazer imediato e desconta o futuro. Eu conversei outro dia com uma tia minha. Ela disse que nunca consegue guardar dinheiro, que sempre tem conta para pagar, que sempre aparece alguma coisa, que o pouco que ela guarda acaba tendo que gastar. Por isso, eu nunca investi, ela me disse. Aí eu perguntei, mas você nunca guardou dinheiro para nada na sua vida? Ela parou e lembrou. E me contou que há alguns anos, uma amiga dela fez uma oferta para comprar uma casa de férias em Angra dos Reis. Podia pagar parcelado. A entrada era R$ 30 mil em 6 meses. Ela, o marido e as 2 filhas começaram a fazer marmita e bolo para fora. Ficaram apertados, mas em 6 meses eles tinham os R$ 30 mil. Em 3 anos, pagaram os R$ 100 mil inteiros.
Casa quitada. Eu perguntei: como você conseguiu dessa vez? Ela respondeu sem pensar: porque eu queria muito aquela casa e aquele preço estava muito bom. É exatamente isso. O viés do presente não some quando o objetivo futuro vira presente na sua mente. A casa em Angra não era futuro para ela. Era o agora dela. Ela conseguia imaginar, conseguia sentir, conseguia tocar. O que acontece com a aposentadoria daqui a 20 anos? O cérebro não sente isso da mesma forma. Parece distante demais para ser real, e o que não parece real não mobiliza esforço. Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, apenas 35% dos brasileiros investem regularmente. Os outros 65% têm intenção, têm vontade, têm planos. Mas o presente sempre parece mais urgente do que o futuro. A solução não é ter mais força de vontade, é tornar um futuro concreto o suficiente para o seu cérebro sentir ele agora. Um objetivo com nome, com valor, com prazo. Quero ter R$ 3.000 por mês aos 60 anos. Preciso guardar R$ 800 por mês a partir de hoje. Quando o futuro tem endereço, o seu cérebro começa a tratá-lo como presente. E aí o esforço vem naturalmente, igual veio para ela. O terceiro mecanismo é o mais silencioso e provavelmente o mais antigo dentro de você. Se chama crença limitante financeira. E diferente dos dois primeiros, que são instintos biológicos, esse foi aprendido, alguém te ensinou, ou você observou, ou você viveu. São frases que você ouviu tanto que viraram verdade dentro de você. Dinheiro não é para a gente. Rico é rico porque explora os outros. Guardar dinheiro é coisa de avarento. A gente ganha para gastar. Eu nunca fui bom com dinheiro. Você reconhece alguma? Essas crenças criam um teto invisível, um limite que você não ultrapassa. Não porque não consegue, mas porque não acredita que é possível para você. Mas se você parar e olhar para a sua própria vida, vai perceber que há situações onde, mesmo no aperto, você sempre dá um jeito. Pensa comigo. Você conhece alguém que sempre fala que não ganha o suficiente para guardar dinheiro? Que no fim do mês não sobra nada? Que investir é coisa para quem ganha mais? Agora me responde. Essa mesma pessoa já foi de férias? Já combinou uma viagem com um ano de antecedência e conseguiu guardar para ir? Já jantou fora? Já parcelou uma TV? Já trocou de celular? Como que uma pessoa que não consegue guardar dinheiro consegue guardar para uma viagem? A resposta é simples e desconfortável. Ela sempre conseguiu guardar. O que mudou foi o motivo. O que mudou foi a crença de que aquilo era possível e necessário para ela. Isso não é julgamento, é um espelho. Porque quando a crença limitante está no comando, ela não deixa você ver o que está realmente acontecendo ao seu redor. Ela estreita a sua visão. Você não consegue enxergar que o problema não é o salário. São os hábitos que a crença criou. São as escolhas que você faz no piloto automático porque, no fundo, ainda acredita que prosperar não é para você. Segundo a Febraban, 55% dos brasileiros admitem saber pouco ou nada sobre finanças pessoais. Mas o dado que não aparece nessa pesquisa é quantos desses já tiveram acesso à informação. E mesmo assim não mudaram. Porque o bloqueio não era de conhecimento, era de crença. E aqui está o que vai além do dinheiro. A crença limitante financeira contamina outras áreas da sua vida. Quem acredita que não merece prosperar financeiramente tende a aceitar menos em relacionamentos, em carreira, em saúde. Não é coincidência. É o mesmo padrão atuando em lugares diferentes. A boa notícia é que crença aprendida pode ser desaprendida, não da noite para o dia, mas com consciência, com repetição e com pequenas provas que contradizem a crença antiga. Cada vez que você guarda R$ 50 e o mundo não acaba, você está reescrevendo uma linha do código. Cada mês que você fecha no azul, você está provando para o seu próprio cérebro que é possível. Para você, não para os outros, para você. Então vamos recapitular o que acontece dentro do seu cérebro toda vez que o dinheiro some sem explicação. O primeiro mecanismo, adaptação hedônica. Você ganha mais. O padrão sobe junto e o que era conquista vira normal. O segundo, viés do presente. O seu cérebro valoriza o agora muito mais do que o futuro. E o que não tem endereço concreto não mobiliza esforço real. O terceiro, crença limitante financeira. O teto invisível que você aprendeu a respeitar sem nunca ter percebido que ele estava lá. Esses três mecanismos não são defeitos seus, são padrões. E padrões podem ser reconhecidos. E o que é reconhecido pode ser mudado. A transformação financeira não começa na planilha. Não começa no aplicativo de controle de gastos. Ela começa no momento em que você para e pergunta:
Qual desses 3 padrões está controlando as minhas decisões agora? Essa pergunta já é o primeiro passo. Essa semana, escolhe um. Só um. Observa onde ele aparece na sua vida. Não para se julgar, para se conhecer, porque você não muda o que não vê. E agora você já sabe como começar a observar. Isso se chama desenvolvimento pessoal. Quando a gente começa a olhar para as próprias ações e perceber de onde elas vêm e se estão nos fazendo bem ou mal. E a partir daí, escolher conscientemente o que é melhor para a gente. É exatamente isso que muda a relação com o dinheiro. Não é força de vontade, é consciência. Se esse vídeo te fez enxergar alguma coisa que você ainda não tinha visto, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você ainda não segue o canal, se inscreve. Toda semana tem um mapa novo por aqui.